Barbeiro, interessante, eu não sabia que o nome era porque ele pica o rosto da pessoa. É interessante, né? Saber a origem das coisas e as coisas vão fazendo mais sentido. Mais sentido. Agora, a doença de Chagas, então, nunca diminuiu, ela continua afetando as pessoas. Isso me espantou. É o que a gente chama de endemia, né, Cláudia? É uma doença que ela está há muito tempo. Veja aqui a descrição de mais de 100 anos, né? Então, ela diminuiu, sim. É fato que na década de 80, em 1980, se estimava 17 milhões de pessoas contaminadas e hoje isso caiu para menos da metade. Mas é algo endêmico, é algo que mantém um nível o tempo todo e tem muita relação, Cláudio, com a vulnerabilidade social. Também, isso né? É muito importante. Porque uma coisa que eu vi é que no Pará, o Pará tem a maioria dos casos. E aí se descobriu que é no Pará por causa do açaí. Porque o açaí, quando ele é ingerido, batido só de forma natural, às vezes o barbeiro está lá. Ou as fezes, urina desse percevejo, e isso acaba triturando junto com o açaí. Por isso que no Pará tem muitos casos. Como aconteceu uma vez em Santa Catarina, no caldo de cana, que também tinha o barbeiro. Aí quando moía a cana junto. Que interessante, né? É interessante, Cláudia. A principal forma de contaminação é quando o barbeiro ele é o vetor. Né? Então, quando ele pica a pessoa, não é pela picada, mas no mesmo momento tem os dejetos dele que entra pelo orifício que ele fez da picada e infecta. Mas existe essa forma oral que se estima 350 casos por ano no Brasil e é uma forma que pode dar a doença mais aguda, porque a maioria das vezes, quando tem essa inoculação pela picada junto com as fezes, né? As fezes que entram através da picada. Porque não é a picada, ele pica e deposita ali a urina e fezes. Exatamente. São os dejetos, a urina e as fezes que tem, que coloca o protozoário. Porque o barbeiro, ele carrega no sistema digestivo dele, ele pica um outro mamífero, um animal mamífero que tem o Trypanosoma cruzi. Então, é o animal que tem. Aí, quando ele pega, ele fica sendo um vetor. Ele não nasce com isso. Ele não nasce com isso. Ele pica um mamífero que tem, aí nisso que ele absorve. Ele se contamina. Ele se contamina, para ele não tem problema, mas ele é o vetor. Tá. E aí, quando ele faz, que ele solta os dejetos numa pessoa, e ele solta na hora que ele pousa para picar, mas não é a picada. Então, na hora que ele pousa, ele pica, solta os dejetos, esses dejetos entram e dão infecção. Mas essa infecção, os sintomas agudos, eles são muito frustros. A maioria das pessoas nem percebe que tem, nem sabe que tiveram. Mas se a pessoa perceber que foi picada, tem alguma coisa, esse eu perceber, já que vocês estão vendo aí. Nossa, feinho, hein? Nossa, caramba. Mas faz um mal danado, vocês viram aí. Se eu perceber que fui picada, eu não, né? Tomara que não. Nunca, pelo amor de Deus. Só me faltava essa também, né? Eu posso fazer alguma coisa? Se eu tenho esse conhecimento que tenho agora? Lavar no mesmo momento, né? Se você percebeu que foi picado, lavar ao invés de coçar. Coçar é um problema porque na hora que você coça, você joga esses dejetos pro orifício que você tem. Porque na pele íntegra as coisas não entram no nosso corpo. Tá. Mas aí entra pela picada. Então é lavar e procurar um auxílio. Rápido. Procurar um auxílio rápido, porque essa fase aguda é onde a gente tem tratamento para matar o parasita. Depois a gente não mata o parasita, ele vai se depositar em órgãos e o coração é um deles principais. E depois a gente consegue saber que o paciente teve a doença de Chagas pela sorologia, mas a gente já não tem mais o parasita circulando na corrente sanguínea. E não tem sintoma, você falou? Não tem sintoma. A fase aguda pode dar uma febrinha, uma falta de apetite, um mal-estar, algo que passa com qualquer coisa viral. Só que, habitualmente, Cláudio, as pessoas sabem que moram em regiões endêmicas. Então, são tipos de construção, são tipos de locais onde tem essa vulnerabilidade social, onde tem uma questão maior de higiene deficitária, e as pessoas sabem, aqui tem uma barbeira, região de barbeiro, não é um vetor tão disseminado. Ele pode ser encontrado em vários lugares, mas tem muita região amazônica, o sul da Bahia, o norte de Minas. Então, muitas vezes a gente, quando pega para se perguntar onde você morava, onde você mora tem barbeiro, ou o mais comum, onde você morava. Às vezes a pessoa, por exemplo, aqui em São Paulo, os casos que a gente trata, os pacientes vieram para cá, nunca souberam que foram picados, vai falar, não, onde eu morava tinha, lá se falava, porque são regiões endêmicas. Tem muito a ver com essa questão social. Então, essas pessoas têm que tomar um cuidado maior. Agora, a pessoa só fica sabendo em exame de rotina, então, ou ela sente alguma coisa no coração, ou ela sente algum cansaço, não consegue andar direito, vê que o seu corpo está diferente, aí procura ajuda.
Habitualmente, não é no exame de rotina, porque não é um exame rotineiro. Quando a gente faz uma consulta médica, uma consulta cardiológica, se não tem uma história clínica, Não dá para perceber. A gente não fala, olha, vou pedir colesterol, vou pedir diabetes e vou pedir aqui para saber se você teve doença de Chagas. Não faz parte de uma triagem habitual. Então, como se descobre? Quando a gente descobre o mais comum, que é o coração fraco, a insuficiência cardíaca. Então, o Ele paciente aumenta o coração? aumenta muito o coração. É uma doença que aumenta os órgãos. Tem a forma cardíaca e tem a forma digestiva. Então, também pode dilatar o intestino, dilatar o esôfago. Ele ataca um ou outro, ele começa pelo coração e acaba atacando outros órgãos? Tem a forma cardíaca, a forma digestiva e a forma cardiodigestiva. Então, ele pode pegar um, outro ou os dois. E aumenta o estômago também? Aumenta também. Aumenta o sistema digestivo. Aí vai dar problemas de digestão. Então, mas da parte cardiológica, a gente descobre quando procura com sintomas de insuficiência cardíaca, coração fraco, falta de ar, dificuldade de fazer atividade física simples, as pernas inchadas. E quando a gente vai fazer um exame simples de raio-x, Cláudio, o coração é muito grande. Só que o nosso organismo ele tem mecanismos de compensar, então às vezes já tem muito tempo de doença, décadas, até nós descobrimos que o paciente está contaminado pela doença de Chagas. Certo. Agora, doutor, a pessoa consegue ter uma vida normal com o tratamento que é oferecido? Que tratamento é oferecido? E mudou no decorrer dos anos? Você falou que em 80, por exemplo, nos anos 80, o número era bem maior, não é? O mosquito, é tudo que tem problema, né? É mosquito, é vírus, é bactéria. O parasita, ele diminuiu o número de barbeiros, essas regiões diminuíram, o tratamento que melhorou, o que aconteceu para diminuir e qual o tratamento que se oferece? Eu acho que o sistema de prevenção melhorou mais, porque a gente fazer o diagnóstico na fase aguda, que é onde a gente consegue dar os medicamentos, tem dois medicamentos disponíveis, isso é muito raro. Mas não tem cura? Nessa fase aguda tem. Se descobre na fase aguda e consegue dar o remédio, consegue matar o bicho. Por exemplo, imagine uma mãe que tem a doença, ela pode passar pela placenta. Se a gente descobre o bebê logo infectado, tem um remédio que aí a chance de cura é alta. E ela passa sempre, em todos os casos? Sempre não, mas uma porcentagem ela pode passar. Aí sim faz parte dos exames de triagem da mãe, saber se a mãe tem. Vários exames se faz na mãe para saber o que pode ser passado pelo filho. Aí esse é um exame que faz parte em locais onde é endêmico. Onde é endêmico, provavelmente a pessoa vai pedir. E aí você monitora, porque aí se o bebê nascer, aí sim para matar o bicho é efetivo. Depois, Cláudio, tem a forma indeterminada. A pessoa fica teve contato com o parasita, não dá mais para matá-lo, e aí tem que acompanhar se ele vai levar a contaminação ou alteração no coração. E aí a gente vai tratar as complicações do coração. Entendi. Doutor, cura tem só nesse momento, mas dá para viver ou a pessoa vai acabar morrendo por esse mal? Não, dá para viver. Dá para viver. 30% a 40% das pessoas que são contaminadas vão desenvolver a doença crônica. Muitas pessoas a gente vai ter uma sorologia positiva, ver que teve contato, mas não acometeu o coração ou o trato digestivo. Quando acomete, a gente não trata o Chagas, a gente trata as complicações que ele faz. Então, pode ser que ele deixe o coração crescer, pode ser que ele deixe o coração bater mais devagar e aí coloca o marca-passo. Pode ser que dê arritmia, então vai depender de qual a manifestação cardiológica. Mas nós vamos tratar essa manifestação cardiológica. Mais alguma informação sobre doença de Chagas? Acho que essas são as informações principais, né?